Olá, paz e graça. Quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos abordar a temática. Qual foi a primeira literatura a respeito do movimento de Jesus? Essa é a questão. Em outras palavras, quem foi que escreveu primeiro a respeito desse movimento que começou com a morte de Jesus, que encantou muitas pessoas no primeiro século, a tal ponto de muita gente seguir Jesus e muitas, e grande parte, não conheceram a figura de Jesus. Houve uma explosão depois da morte de Jesus, com a sua ressurreição, uma explosão no sentido de muita gente seguindo Jesus. Qual foi a primeira literatura? Quem foi que escreveu primeiro a respeito daquele que morreu crucificado? Paulo. Paulo foi o primeiro judeu, fariseu, homem culto a escrever a respeito de Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Ele não conviveu com o Jesus histórico. Ele faz a experiência com o Senhor Jesus depois da ressurreição, alguns anos depois da morte de Jesus, por volta dos anos 35. Paulo é o primeiro a sintetizar tudo aquilo que ficou conhecido depois da morte de Jesus e com o grande mistério da ressurreição que ocorreu e que Paulo também não presenciou, como ninguém também presenciou este grande mistério da ressurreição. Paulo se encanta por este movimento, Paulo judeu, Paulo fariseu, um homem culto, conhecedor da lei, da Torá, dos profetas, e se encanta por esse movimento que vai se expandindo a partir da ressurreição de Jesus. Ele sintetiza a tal ponto de escrever. Os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, não entenderam o pensamento de Paulo a princípio. E não entenderam porque Paulo se intitula, por exemplo, como apóstolo. São Paulo reivindica esse título para si. Não entenderam porque Paulo quer divulgar a mensagem para os pagãos. Então, a princípio, Paulo não foi entendido, não foi compreendido pelos apóstolos, por aqueles que conviveram e viram o Senhor ressuscitado depois da ressurreição. E a primeira literatura cristã é de Paulo, e os primeiros escritos cristãos vêm 20 anos depois, praticamente, depois da morte de Jesus, e é o próprio Paulo que escreve 20 anos depois da morte de Jesus. E a primeira literatura cristã é a primeira carta aos Tessalonicenses, datada ali por volta do ano 49 e 50 do primeiro século. Logo em seguida vem a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Estes aqui são os primeiros escritos
cristãos ali por volta da década de 50 do primeiro século. São Paulo escreveu mais. Temos as cartas autênticas e as cartas que não são autênticas. As cartas autênticas, aquela que a teologia diz que Paulo escreveu de próprio punho, foi ele que escreveu. E as cartas não autênticas não foi escrita por ele, mas atribuída a ele, escrita por alguém da corrente paulina, do pensamento de Paulo. Mas vamos ficar só com essas primeiras cartas, porque são as mais recentes, as que mais se aproximam depois da datação da morte de Jesus, datada dos anos 80. Claro que tem a segunda carta aos Coríntios, tem a carta a Filemon ou Filemon, e tem mais uma carta aqui que eu não estou lembrando agora nesse exato momento, mas são as 7 cartas autênticas de São Paulo. 1 Tessalonicenses, vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses e Filemon. São as 7 cartas autênticas. Os evangelhos são depois. Os evangelhos são escritos depois. Quando Marcos escreve, Paulo já havia escrevido. Marcos escreve por volta dos anos 70. Depois Mateus por volta dos anos 80. Seguido de Lucas, também por volta dos anos 80. E por fim, João, entre os anos 90 e 100. Na virada do primeiro século para o segundo século. A literatura cristã, a primeira, vem com São Paulo naquilo que nós chamamos de cartas autênticas. Ele é o primeiro a escrever. Ele faz a experiência com o ressuscitado, com o Senhor Jesus. Experiência tão grande, tão bela e tão bonita, que o levou a se apaixonar pela missão na expansão do Evangelho pregado por ele aos 4 cantos do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.